Enfoque Jurídico. O direito nos mais diversos assuntos que fazem parte do dia a dia do cidadão. Enfoque Jurídico. Com Miguelzinho Martins. Entrevista. A OAB é a instituição que detém o maior grau de respeitabilidade do povo brasileiro, porque em nenhum momento foi omissa na história desse país. Palavras do ex-presidente da OAB-DF, ex-ministro do STF, também ex-senador da República, Dr. Maurício Corrêa, de saudosa memória. E que a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, sempre esteve à frente dos grandes acontecimentos nacionais que mudaram a história do nosso país, como a questão dos direitos humanos, a anistia, a campanha das diretas já, a convocação da Constituinte e o impeachment do ex-presidente Collor. A seccional do Distrito Federal, em especial, por estar sediada no centro do poder, participou intensamente desses momentos, sempre em defesa da ordem jurídica e da liberdade democrática. E neste momento a OAB-DF vive mais um processo democrático, à medida em que na próxima segunda-feira, dia 26 de novembro, elege o representante que irá presidir a instituição no próximo triênio 2013-2015. Nós, do programa Enfoque Jurídico, cumprindo a missão de aproximar o cidadão dos órgãos que compõem a justiça brasileira, realizamos desde ontem entrevistas com os candidatos a estas eleições. São 3 chapas concorrentes. Eu Quero Mais Ordem, liderada pelo Dr. Ibanez Rocha, chapa A Ordem a Respeito, OAB Custo Zero, presidida pelo Dr. Paulo Roque, e Questão de Ordem, chapa que tem como candidato à presidência o Dr. Francisco Caputo, que é o atual presidente da instituição e busca a reeleição. Ontem conversamos com o Dr. Ibanez Rocha, hoje recebemos o Dr. Paulo Roque e amanhã é a vez do Dr. Francisco Caputo. Cabe mencionar que todas as respostas serão cronometradas e o tempo igualmente estabelecido para todos os candidatos, assegurando assim o princípio da isonomia, isto é, da igualdade. Portanto, como anunciado, a gente conversa agora com o Dr. Paulo Roque, já agradecendo por ter atendido o nosso convite, Dr. Paulo. Eu é que agradeço essa oportunidade. Muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Nacional. Antes de tudo, é importante que os nossos ouvintes, quer seja a classe advocatícia, que é quem elege o presidente da categoria, quer seja todos os demais cidadãos, especialmente a população do Distrito Federal, conheça o candidato à presidência da Ordem pela chapa A Ordem a Respeito, OAB Custo Zero. Pois bem, quem é Paulo Roque? Paulo Roque é um advogado militante que chegou em Brasília em 1988, em maio de 88, naquele túnel escuro da rodoferroviária do plano piloto. Cheguei aqui para ganhar pouco mais de um salário mínimo, vinha como jornalista e enquanto fazia meu curso de Direito financiado pelo que eu ganhava no jornalismo. Terminado o curso de Direito, deixei o jornalismo e passei a exercer intensamente a advocacia, onde já estou há mais de 20 anos, tenho um escritório constituído, tenho livros publicados na área do direito do consumidor, na área de direito dos contratos, vários artigos publicados. Sou professor, já dei aula para mais de 8.000 alunos aqui no Distrito Federal. E quer dizer, antes de tudo, um cidadão comum. E é isso que eu quero levar para a Ordem dos Advogados do Brasil, da seccional do Distrito Federal. A simplicidade do exercício do poder. A ordem é importante não por conta das pessoas. A ordem é importante por conta da própria instituição, Ordem dos Advogados do Brasil. O que o mandatário deve fazer é respeitar sempre essa história, sendo independente politicamente de governos e partidos. Para quê? Para que ele possa ajudar a sociedade brasileira nessa grande obra que é a construção permanente de nossas instituições democráticas. Dr. Paulo, sabe-se que a OAB, além do papel fundamental que desempenha junto à classe advocatícia, também exerce relevante função social. Nesse sentido, o que representa a Ordem dos Advogados do Brasil no contexto social? A Ordem dos Advogados do Brasil, como você sabe, esteve à frente de grandes lutas. Eu estive recentemente na USP, e na USP você viu que teve uma Revolução de 30, onde vários estudantes de direito faleceram. Faleceram por quê? Queriam dar ao Brasil uma Constituição, porque Vargas assumiu e o Brasil não tinha uma Constituição porque suspendeu a Constituição do Império e o Brasil ficou sem Constituição. Então os estudantes de direito foram para as ruas, pediram uma Constituição, fizeram a chamada Revolução Constitucionalista, com vários advogados, e muitos perderam sua vida em defesa de uma Constituição para o Brasil. E assim foi a ordem ao longo da história do Estado Democrático de Direito. Como você mesmo disse no início, a ordem jamais foi omissa nas grandes questões brasileiras.
no impeachment do ex-presidente Collor, no movimento Ficha Limpa, nas diretas já. Essa ordem que nós queremos de volta ao Distrito Federal, uma ordem independente. Uma ordem que não seja amiga do governador e nem seja inimiga. Uma ordem que seja independente, para poder colocar o dedo em riste das autoridades quando quando as nossas políticas falharem. Quando nós não estivermos dando à população brasileira a melhor política de segurança. Quando as liberdades estiverem ameaçadas, a ordem vai sempre falar na minha gestão, mas vai falar com independência. Dentro do que foi colocado, doutor, além da classe advocatícia, o que o cidadão brasiliense ganha se a sua chapa sair vencedora? Veja o seguinte, a sociedade civil sai fortalecida com minha eleição. Se a sociedade civil sai fortalecida, o cidadão sai fortalecido. Quem hoje fala pelo cidadão diante de uma greve nas escolas públicas? Fala-se pelos professores. Quem fala pelos alunos que ficam sem aulas? A ordem vai falar pelos alunos que ficam sem aula e que fica ali legítima reivindicação dos professores. Mas os alunos que estão perdendo com a qualidade do ensino diante dessa infinidade de greves? Quem cuida deles? Na questão da segurança pública, é legítimo o policial reivindicar o seu movimento, reivindicar seu salário. Mas quem cuida da segurança no momento em que o policial cruza os braços? Como ficam essas famílias indefesas? A ordem vai dizer, vai colocar o dedo, sim, nessas questões, defendendo o cidadão. Saúde pública. Está na Constituição que todos temos direito à dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana, quando eu chego num hospital público, eu olho para a Constituição e veja lá. Fundamento da República Federativa do Brasil, a dignidade da pessoa humana. Mas com filas nos hospitais, sem local para internação, pessoas esperando 100 dias, 90 dias para os exames que ela precisa fazer ontem. Então a ordem vai estar atenta a essas questões. Pode ter certeza. Na minha gestão, eu terei orgulho de ser também representante da sociedade, ajudando a sociedade a resolver os grandes problemas que o Estado brasileiro, por algum motivo, não tem enfrentado adequadamente. A ordem não realiza papel de governo, mas ela tem uma grande autoridade para chamar a atenção de governos quando suas políticas estão falhando. Então o cidadão vai ganhar muito, sim, com nossa gestão. Ele vai ganhar autenticidade, ele vai ganhar credibilidade, ele vai ganhar respeito com nossa gestão. Não vamos ter na ordem uso político da instituição para promoção pessoal, porque eu não sou candidato à reeleição e sequer sou filiado a qualquer partido político. Doutor Paulo, a propósito, quais são as principais propostas da chapa Ordem a Respeito OAB Custo Zero? Primeiramente, esclarecer o porquê do custo zero. Custo zero não é anuidade zero. Custo zero é porque criou um conceito na eleição do Distrito Federal que para se eleger um presidente da OAB tem que se botar a mão no bolso e gastar muito, mas muito dinheiro. Por que isso? O presidente da OAB não ganha um centavo quando lá está. Por que gastar 3, 4, 5 milhões de reais para reeleger o presidente? Então nossa campanha não tem um panfleto nas ruas. Não tem um outdoor. Não tem um adesivo nos carros. Nossa campanha é o verbo. É a força do verbo contra a verba. E assim temos falado nas mídias sociais. Se as pessoas amanhã não votarem na gente, e a maioria está votando na gente, porque o movimento é silencioso, não é porque não conheceu nossas propostas. Então é possível sim fazer uma proposta, uma eleição a custo zero como princípio ético, gastando o mínimo possível. Custo zero muito mais com a questão matemática econômica, uma questão de valor ético. Para que gastar? E o mandato, quando eu gasto muito para conquistar o mandato, eu já comprometo o exercício do meu mandato. É isso que nós temos visto no dia a dia. A ordem critica a gastança nas eleições gerais e dentro de casa não consegue fazer diferente? Agora, nossas principais propostas. Vamos eleger diretamente o quinto constitucional. O advogado do quinto constitucional, para quem não sabe, nós estamos falando aqui para advogados e não advogados, no tribunal tem um quinto da composição do tribunal. 20% que é de profissionais advogados, outro quinto que é de profissionais do Ministério Público. Para que isso? Para que a visão da justiça não seja apenas do juiz de carreira e o advogado que é indispensável na administração de justiça possa lá também colocar a visão da advocacia. Hoje ele é eleito por um grupo de 36 conselheiros. Nós vamos chamar toda a comunidade de advogados para eleger a lista CESPA. A ordem vai eleger também o presidente da importantíssima Comissão de Prerrogativas. Hoje todo mundo reclama, todo advogado reclama da violação das prerrogativas, que é a falta do respeito pelo juiz, pelo promotor, pelo delegado do nosso exercício profissional.
Então, todas as vezes que houver uma prerrogativa violada, vai ter dentro do tribunal, já vai estar lá funcionando, instalado, um núcleo de defesa das prerrogativas, com o presidente da comissão de prerrogativas eleito diretamente. E vamos também recorrer, a ordem vai recorrer como terceira interessada diante da fixação dos honorários aviltantes, honorário de sucumbência, aquilo que o vencido tem que pagar de honorários para o advogado da parte vencedora. Esses honorários hoje viraram uma espécie de gorjeta, porque ao invés de se dar 10% do valor da causa, dá lá um valor muito inferior a 10% das causas. A ordem, nessas situações, vai identificar se o honorário é aviltante e vai recorrer como terceira interessada. Dr. Paulo Roque, mais uma vez, receba aqui os nossos agradecimentos pela presença, também desejando sucesso nessa caminhada e deixando, por fim, 2 minutos para as suas considerações. Olha, quero agradecer essa oportunidade. Nós temos feito uma campanha sem um único ataque pessoal. Como disse e temos dito, a nossa campanha, nós não debatemos pessoas. Eu não sou candidato porque sou melhor que os outros meus concorrentes. Sou candidato e quero o voto das pessoas porque temos sim as melhores propostas. É hora de debater proposta. É muito triste que na eleição da OAB nós tenhamos vários debates marcados pelos meios de comunicação e todos eles cancelados por falta de agenda dos demais candidatos. Aí sim, estamos comportando da mesma maneira que os políticos em geral comportam, fugindo de debate, muito marketing e pouco debate. A OAB não devia ser assim. Porque a sociedade, como o doutor colocou, como o senhor colocou muito bem, está de olho nas nossas eleições. Ela está de olho na nossa instituição. A sociedade espera muito da nossa instituição. Gastando demais, fugindo de debate, muito marketing, pouco debate, sai empobrecida a nossa eleição. Então veja, mas nós estamos conseguindo levar nossas propostas sem um único panfleto sujando nossas vias em época de aquecimento global. Sem um único adesivo nos carros, com a grande força da juventude nos apoiando. Podemos dizer a todo mundo que vai ter surpresa nessas eleições. Nosso movimento é silencioso e, como temos dito, o voto é silencioso e a urna é a nossa confidente política. Ela não mente. Temos a cada dia recebido mais e mais apoio. E Brasília vai dar um exemplo ao Brasil, não só aos advogados, mas a toda a classe, a toda a sociedade brasileira, que é possível sim fazer uma eleição com princípio ético, custo zero de gastos, com o mínimo de gasto possível. E na hora que se consagrar o nosso resultado, novos exemplos virão para todo o país. Hoje já há a OAB do Rio Grande do Sul falando que na próxima campanha vai fazer o movimento custo zero lá. Minas Gerais também já nos mandou recado. Rio de Janeiro já disse que também quer o movimento custo zero nas próximas eleições. Por que eu não fiquei sabendo disso antes? Porque lançaria minha chapa assim. Goiás também já mandou recado que quer o movimento custo zero nas próximas eleições. Já somos vitoriosos hoje. E vamos ser ainda mais vitoriosos no dia das eleições. É a força do verbo contra a verba. Obrigado. Lembrando aos nossos ouvintes que amanhã o entrevistado é o Dr. Francisco Caputo, que é atual presidente da instituição e busca a reeleição e preside a chapa Questão de Ordem. Rádio Nacional, no coração do Brasil.